Saudações, pessoal! Entender o contexto de onde a gente vive e trabalha é uma das partes essenciais para o desenvolvimento de um bom projeto. Vem com a gente no vídeo de hoje conhecer o passo a passo para a gente fazer uma boa leitura da paisagem e construir depois uma linda horta. Vamos lá? Nosso objetivo hoje é entender quais elementos a gente deve ler e entender no nosso contexto antes de colocar a mão na massa. A leitura e a compreensão de cada um desses elementos vai ajudar a gente a fazer um planejamento muito melhor. Para isso, ao longo desse vídeo, a gente vai usar algumas imagens e vídeos daquela visita que a gente fez no projeto Horta Social Urbana. Não sei se vocês se lembram, mas num dos nossos vídeos anteriores a gente viu os primeiros passos para fazer um bom planejamento de uma horta, o famoso ECT. Esta análise deve ser feita no próprio local onde a gente pretende implantar nossa horta. A gente recomenda que essa observação seja feita pelo maior espaço de tempo possível, de preferência 1 ano. A gente sabe que aguardar 1 ano para fazer esse planejamento e poder observar todas as estações nem sempre é possível. Por isso a gente vai dar algumas dicas de como ler a paisagem de uma forma um pouco mais rápida e também buscar informações que podem ajudar. Bom, e como que a gente faz uma boa leitura da paisagem? O primeiro passo é a gente tentar estar livre de qualquer tipo de julgamento ou busca de soluções ou análises para o espaço que a gente está. O primeiro passo é simplesmente observar. Depois dessas primeiras observações, a gente pode pegar aquilo que a gente viu e tentar representar de uma forma gráfica, colocando num mapa, por exemplo. Bom, e quais são esses elementos que a gente deve ver? A gente vai sugerir aqui alguns, mas quanto mais detalhada for essa análise, melhor é para o projeto. A gente destaca como essenciais para essa leitura da paisagem: o relevo, clima, dimensões, vias de acesso, solo, luminosidade, fauna e flora local e questões sociais. Com isso em mente, a partir de agora a gente vai ver ponto a ponto um pouquinho mais detalhado desses itens, tudo bem? Lembrando que a ideia não é que a gente busque soluções nem faça análises muito aprofundadas, mas entender melhor o ambiente que a gente está. Vamos começar pelo relevo. Dependendo do tipo de relevo que nosso terreno tiver, a forma da horta vai ser diferente. Por exemplo, um terreno plano vai exigir um planejamento diferente de uma área que tem um declive maior. Então nessa fase é muito importante a gente observar se temos morros, pequenas depressões ou buracos e outras coisas que indicam a forma do nosso relevo. No projeto Horta Social Urbana, como a gente viu, a maior parte da área é plana, o que nos dá bastante liberdade na hora de construir os canteiros. Já nessas fotos que a gente vai mostrar agora, veja que o formato dos canteiros busca diminuir a velocidade e absorver a maior quantidade possível de água, cortando horizontalmente o morro. O seguinte fator que a gente vai analisar é o clima da região. De uma forma bem sucinta, a gente pode observar o clima da região com 2 principais fatores. Um deles é a temperatura e o outro é a umidade. Esta tabelinha que a gente está mostrando aqui ajuda a entender alguns padrões que a gente observa no tempo ao longo do ano. Então, em algumas épocas do ano, a gente vai ter um tempo mais quente e seco, em outras vai estar mais quente e úmido, em outras pode estar frio e seco, e outras frio e úmido. Nessa região, por exemplo, a gente tem um clima úmido e quente nos meses de primavera e verão. Já nos meses de outono e inverno, a gente tem um clima que é mais seco e frio, tendo até uma longa estiagem entre os meses de junho e setembro. Além dessa observação ao longo do tempo, a gente também pode utilizar gráficos climatológicos, que vão indicar para a gente como que o clima na região se comporta em períodos maiores. O próximo passo é a leitura das dimensões do terreno. Pode parecer super fácil, mas às vezes a gente esquece de entender quais são as bordas e os limites da área que a gente vai trabalhar. Como a gente pode imaginar, uma área maior vai permitir que a gente tenha um número maior de canteiros e também mais culturas nesse espaço. Já numa área mais reduzida, a gente vai ter que pensar melhor como
colocar os elementos que a gente quer, quais plantas vão ser apropriadas para um espaço pequeno. Bom, já que a gente viu as dimensões do terreno, agora a gente pode ver como chegar a ele, as também conhecidas vias de acesso ou caminhos da nossa horta. Agora toma um momento para você observar os caminhos que chegam e que saem da sua horta. Tem alguma estrada que chega até lá? Esse caminho é asfaltado ou não? Permite a passagem de um tratorito, ou de um carro, de um caminhão? Dá para passar a pé? Você tem que usar algum tipo de equipamento de segurança? Como que esse espaço também se comporta na chuva? Bom, o próximo item é um dos mais essenciais nessa leitura da paisagem. E a gente vai falar do solo. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma leitura bem rápida, porque mais para frente nós vamos trazer outro vídeo com mais detalhes para entender melhor o solo. Um solo vivo, de qualidade, é o cerne de uma boa horta. Então, nesse momento, é muito importante você observar como ele é, como é sua granulometria, quantidade de matéria orgânica, se ele está compactado ou não, se tem cobertura vegetal ou não. Bom, mais um fator que a gente tem que analisar quando estamos planejando nossa horta é luminosidade, ou a quantidade de luz e também por quanto tempo essa luz vai bater na área que a gente tem disponível. Isso vai ser analisado com mais calma num vídeo também mais para frente, que a gente vai falar sobre os setores, outro conceito que é trazido pela permacultura. Por enquanto, é importante que a gente observe quanto tempo de luz bate naquele espaço e também em quais épocas do ano isso acontece. Isso é muito importante porque a maioria das espécies que a gente utiliza numa horta dependem de no mínimo 4, 5 até 6 horas de luz por dia, especialmente a luz da manhã, para crescerem bem. Os próximos itens são a flora e a fauna local. Tente descobrir quais animais estão presentes ali na região que você vai trabalhar. Por exemplo, se você estiver numa área urbana, a presença de gatos, cachorros, pombas e outros animais acostumados ao ambiente urbano tem que ser considerados na hora da gente fazer o planejamento. Já na zona rural, tem outros elementos que a gente precisa estar atento, como gambás, coatis, tatus e até como aqui no projeto Horta Social Urbana, que a gente tem a visita de bugios também. Além desses animais presentes comumente nos ambientes urbano e rural, é importante também a gente analisar se existem criações de animais próximos à nossa horta. Então, se existe gente que cria gado, porcos, galinhas ou outros animais, podem servir futuramente para a gente estabelecer novas conexões e trazer mais elementos, bastante nutrientes para a nossa horta. Já as plantas existentes na região da nossa horta podem indicar muitas coisas para o nosso planejamento, desde entender quais espécies são mais adaptadas para aquela região, como trazer características do solo e muitas outras coisas. Então, quando chegar na área, antes de fazer qualquer modificação, observe bem o que está disponível. Você também pode estar perto de uma área que tem um remanescente de vegetação nativa, e isso também é muito importante, seja para a gente conhecer melhor o local e também como um banco de sementes e de matéria orgânica para a gente utilizar. Finalmente, o último elemento que a gente acha essencial na leitura da paisagem é a compreensão sobre questões sociais do espaço que a gente está. Tente encontrar informações sobre o que era feito naquela área antes de você chegar. Conversar com vizinhos, vizinhas, pessoas que já estiveram por ali, entender quais são as necessidades desse ambiente e buscar até futuras relações que você pode estabelecer. Isso é muito importante para a nossa horta, além de produzir, também estabelecer relações com o entorno. Como a gente falou lá no começo do vídeo, depois da gente ver todos esses elementos, tente organizá-los num mapa ou em outro tipo de documento, registro visual, fotos, que você ache interessante e que te ajude a lembrar depois. Porque no dia a dia, com o trabalho rotineiro que a gente tem na horta, a gente acaba esquecendo de lembrar de todos esses elementos. Espero que com esse vídeo vocês possam entender um pouquinho melhor quais elementos são importantes para a gente fazer na nossa leitura da paisagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e hortemos!